A vossa Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 12 e no versículo 11. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos. Sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor. Sabe, irmãos, a apatia espiritual não combina com a vida cristã. E quando eu falo de apatia, eu estou falando de indiferença. Sabe aquele sentimento de tanto faz como tanto fez? Isso é apatia. A apatia e o cristianismo não andam pelo mesmo caminho. Ou nós somos apáticos, ou nós somos cristãos. Os dois não tem como. Nós, enquanto crentes, precisamos ter fervor. Fervor ao entrar por essas portas. Fervor ao dobrar o nosso joelho. Fervor ao louvar. Quando as irmãs se juntam para ensaiar, nós devemos ensaiar com fervor. Devemos fazer as coisas para o Senhor de todo o nosso coração. E além do entusiasmo e além do fervor, nós precisamos ter zelo pela obra do Senhor. Não se faz a obra de qualquer maneira. Não se faz de qualquer maneira. A obra de Deus tem que ser feita, eu posso até dizer que com perfeição. Você precisa subir no altar para entregar o seu sacrifício. E Deus não aceita qualquer sacrifício. O seu louvor tem que ser o melhor louvor. A sua oração não pode vir apenas das suas cordas vocais. Ela tem que provir da sua alma. Nós precisamos servir ao Senhor com fervor, com todo o nosso coração. E eu convido vocês, juntamente comigo, para nós fazermos uma reflexão. Hoje é o penúltimo dia do ano. E eu pergunto a vocês: será que nós servimos ao Senhor com fervor? Será que nós ardemos com zelo pelas coisas do Senhor? Será que nós demos o melhor ao Senhor nesse ano? Será que a gente fez o que estava dentro das nossas condições? Esse é o questionamento que eu faço a vocês e faço a mim. Porque Deus não aceita o nosso comportamento. Deus não aceita a nossa adoração de qualquer maneira. Precisa ser o melhor. E quando não é o melhor, quando não é com fervor, nós nos tornamos uma igreja morna. E o morno, o Senhor Jesus rejeita. O morto não é engolido, o morno é vomitado. E nós não podemos ser assim. Precisamos arder em fervor pelas coisas do Senhor. E a Bíblia nos fala de uma igreja morna. O nome dessa igreja é Laodiceia, a igreja de Laodiceia. E no livro de Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, nós lemos a respeito dessa igreja. E eu vou ler com vocês, do 14 ao 17. Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreva o seguinte: esta é a mensagem do Amém, da testemunha fiel e verdadeira, daquele por meio de quem Deus criou todas as coisas. Eu sei o que vocês têm feito, sei que não são nem frios nem quentes, como gostaria que fossem uma coisa ou outra. Mas porque são apenas mornos, nem frios, nem quentes, vou logo vomitar-los da minha boca. Vocês dizem: somos ricos, estamos bem de vida e temos tudo o que precisamos. Mas não sabem que são miseráveis, infelizes, pobres, nus e cegos. Os crentes de Laodiceia não tinham o mínimo entusiasmo. Sabe? Eles não tinham a mínima vontade de crescer espiritualmente. Eles estagnaram espiritualmente porque se conformaram com o físico. Porque se conformaram com o dinheiro que possuía. E eles não se importavam em crescer. Eles eram mornos espiritualmente. E a Bíblia nos fala algumas coisas sobre essa igreja, sobre a igreja de Laodiceia.
Em primeiro lugar, nós estamos falando de uma igreja extremamente rica. Lá era um centro bancário. O povo de lá, LN, era milionário. A igreja era tão rica, que houve um terremoto naquele lugar e tudo foi destruído na cidade de Laodiceia. E eles não precisaram, Rayala, do imperador para reconstruir a cidade, porque eles tinham dinheiro suficiente para reconstruir sozinhos. Aquele povo era extremamente rico, mas o dono do ouro e da prata não habitava ali. Então eu pergunto a vocês, do que adiantava aquela riqueza? Por outro lado, ali havia uma fábrica têxtil. E lá eles exportavam a melhor lã. E eles se orgulhavam das roupas que produziam. Eles orgulhavam do que faziam. Mas o Senhor Jesus diz que aquele povo era nu, apesar de ter a maior fábrica de todos os tempos. O material apenas não adianta. O material apenas não nos veste. Nós precisamos das vestes que quem nos dá é o Senhor Jesus. Por outro lado, lá havia um centro médico. Lá haviam faculdades de medicina. E lá eles faziam um tipo de colírio que era como se fosse milagroso. E esse colírio tão importante era extremamente conhecido. Todos conheciam e todos queriam aquele colírio. Mas o Senhor Jesus olha para aquela igreja e diz: vocês são cegos. O colírio de vocês não adiantam de nada. O ouro de vocês não adiantam de nada. Vocês precisam de mim. Mas aquela igreja, apesar de estar nesse contexto, espiritualmente falando, olhava para si e achava que não precisava de nada. Achava que o que tinha fisicamente e materialmente já era suficiente. Mas o Senhor Jesus, o que passeia pela igreja, olhou para aquele povo e deu o seguinte diagnóstico: que entre eles havia dinheiro, havia o melhor colírio, havia ouro, mas faltava fervor espiritual. Aquele povo era pobre. E na vida cristã, nós podemos ter 3 temperaturas, Clécio. A gente pode ser frio, a gente pode ser morno e nós podemos ser fervorosos. E nós precisamos fazer uma escolha. O que queremos ser? Um crente morno ou ferver na presença do Senhor Jesus? E assim como Jesus conhece a situação espiritual da sua igreja, Satanás também conhece. E nós precisamos tomar uma posição, fazer uma escolha. Sabe por quê? Porque enquanto Jesus estende a sua mão para nos livrar da nossa frieza, para nos livrar da nossa mornidão, Satanás quer nos empurrar e nos afundar. Nós precisamos nos posicionar e clamar pelo Espírito, o Espírito que nos torna fervorosos. E a Bíblia nos fala que essa igreja, que a igreja de Laodiceia, não era tentada, não era perseguida, eles não passavam por problemas relacionados a falsos mestres. Não havia nada disso naquela igreja, mas faltava fervor. E se não há fervor, não há nada. O fogo espiritual que há em nós, independente do nosso cargo, independente da nossa idade, independente se você tem 5, 10 ou 30 anos de crente, ele corre o risco de apagar. Ele corre o risco de esfriar. E esse braseiro que está em nós precisa ser cutucado, precisa ser soprado. Ele precisa incendiar. Nós precisamos incendiar na presença de Deus. Precisamos ser fervorosos. E ser fervoroso, meu irmão, não é pular, não é gritar, não é profetizar, não é subir, não é descer, vir e ir, não é isso. Ser fervoroso não é isso. Ser fervoroso é fazer a obra de Deus com inteireza de coração. Ser fervoroso vai dar o melhor ao Senhor. E que melhor é esse? Os melhores pensamentos, os melhores sentimentos. Ser fervoroso
é louvar independente de quem está regendo. Ser fervoroso é glorificar o Senhor independente de quem está pregando. Ser fervoroso é ter algo a mais. E a segunda parte desse diagnóstico que o Senhor Jesus fez a essa igreja foi a seguinte: é melhor ser um incrédulo frio do que ser um crente morno. A igreja de Laodiceia pertencia a Cristo, só que ela não estava dando a mínima alegria ao seu Senhor. E quando nós somos salvos, nós temos por obrigação de alegrar o nosso Salvador. Nós precisamos alegrar o nosso Salvador. Sabe por quê? Porque tu é filho de Deus. Tu é herdeiro de uma promessa, como meu irmão Edson disse hoje. Nós somos príncipes, nós somos herdeiros do dono do universo. E nós temos por obrigação alegrar o nosso Senhor, servir o nosso Senhor de todo o coração. Sabe? E quando nós perdemos o nosso entusiasmo, quando perdemos a nossa vontade de adorar e de servir, irmãos, nós estamos entristecendo. Nós estamos entristecendo de maneira imensa o nosso Salvador. Nós precisamos ser fervorosos diante do nosso Deus. Cristo repudia aquele que tem uma ligação superficial com Ele. Cristo não quer isso de nós. Ele quer um relacionamento profundo. Não pode ser superficial. Precisamos ter fervor. E é interessante dizer que somente o Espírito Santo de Deus que pode fazer de mim e de você crentes fervorosos. Só Ele. E Jesus nos oferece a plenitude do seu Espírito. Ele nos oferece. E esse Espírito Santo é aquele que revive ossos secos. E esse Espírito Santo é aquele que transforma em um grande exército ossos secos. Esse Espírito Santo é poderoso para nos vivificar. Esse Espírito Santo é poderoso para transformar uma igreja morna em uma igreja que ferve de zelo e de amor pelas coisas do Senhor. Sabe, quando Jesus sopra o seu vento na sua igreja, as coisas são diferentes. As coisas são diferentes. Nós começamos a adorar de maneira diferente. Nós começamos a reger de maneira diferente. A vir ao ensaio com outro sentimento. A entrar por essas portas como se fosse o nosso último culto. Quando o Espírito Santo sopra sobre nós, algo acontece. E é extraordinário. Nós precisamos andar no Espírito, falar no Espírito, louvar no Espírito. E a minha oração e o meu desejo é que nós, e hoje eu falo em especial das mulheres, que nós, enquanto mulheres do Departamento de Damas Rosa de Saron, nós, enquanto mulheres, esposas, mães, que nós possamos ser guiadas pelo Espírito Santo de Deus. Que a sabedoria do Senhor nos invada e que nós possamos ser guiados por ela. Nós precisamos do Senhor Jesus. Quando a gente se juntar para ensaiar, quando a gente se juntar para louvar, algo precisa acontecer, minhas irmãs. Cadeias precisam ser quebradas, grilhões precisam ser despedaçados. Precisa acontecer algo. Não é apenas um ajuntamento de irmã que se senta para abrir a boca e babá e passar tempo, não. Algo precisa acontecer. Nós precisamos ser cheias do Espírito Santo. Precisamos ser mulheres cheias do Espírito Santo, que canta com intensidade, que ora com intensidade. Precisa haver algo diferente em nós. E a minha oração e o meu pedido ao Senhor é que nós possamos ser mulheres diferentes. Diferentes no meio dos iguais. Que nós possamos fazer a diferença aqui e lá fora também. Amém. E desde já eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus.